Olá, sou Paulo Eduardo e estamos chegando para mais um estudo bíblico aqui no canal Minuto Missionário. Seja muito bem-vindo, é bom ter você aqui conosco. Vamos lá para mais um estudo bíblico? Nós estamos estudando a primeira carta de João, já estamos no capítulo 4, onde João está oferecendo alguns fundamentos para mostrar como é conhecido o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão? Ele é conhecido pela doutrina e pela vida que vive. A partir do versículo 13 e do versículo 21, João vai tratar esses dois assuntos. João, quando foi falar do verdadeiro cristão, ele já abordou nos versículos de 1 a 6 a prova doutrinária como característica do verdadeiro cristão. Depois, João, nos versículos de 7 a 12, ele tratou a prova social. Nós já estudamos aqui forma de viver. E agora, dos versículos 13 até o 21, João usa essas duas fontes para identificar o verdadeiro cristão. Ele une as duas, tanto a doutrinária quanto a social. A partir do versículo 13, João vai falar um pouquinho da nossa união com Deus. Olha comigo, versículo 13 de 1 João 4. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito, e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, no amor que Deus tem por nós. Deus é amor e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. A permanência em Deus, e João trata essa questão aqui, a permanência em Deus não se dá por meios místicos, por meios esotéricos, como ensinavam os falsos mestres, os gnósticos naquela época. Permanecer em Deus não é uma experiência emocional, não é uma experiência que mexe apenas nas nossas emoções. Embora que muitas pessoas hoje caracterizam estar em Deus com alguns movimentos que são meramente emocional. Isso não é muito diferente nos nossos dias. Em muitos meios, até mesmo chamados evangélicos, estão caracterizando a presença de Deus com demonstrações emocionais. E acontece algumas coisas e a pessoa fala, isso é Deus, não é? E João está dizendo que a nossa permanência em Deus não está nessas experiências arrebatadoras de emoção. A permanência em Deus, ela é uma experiência subjetiva, ela não é uma experiência subjetiva, ela é uma experiência objetiva, é algo claro, é uma decisão, é uma convicção, não é uma emoção. Você estar em Deus é uma decisão que você toma de estar em Deus e você tem essa convicção em seu coração, não baseada em emoção. Existem muitos cristãos que estão hoje baseando o seu estar em Deus meramente em sentimentos emocionais. Os verdadeiros cristãos que desfrutam de uma união, de uma permanência em Deus, são aqueles que receberam o Espírito de Deus, capítulo 4, versículo 13, João disse isso, que testemunham que o Pai enviou o Filho como Salvador do mundo, capítulo 4, versículo 14, que confessam que Jesus é o Filho de Deus, capítulo 4, versículo 15, e que têm plena consciência do amor de Deus, capítulo 4, versículo 16. Essa é a prova, a característica de verdadeiramente estar em Deus. É você estar andando na direção do Espírito, testemunhando que o Pai enviou o Filho como Salvador do mundo, que Jesus é o Filho de Deus, é ter consciência do amor de Deus, isso é você estar em Deus. E todas essas características, elas vão resultar em uma vida de santidade, uma vida de obediência, demonstrando assim a sua permanência em Deus. Não é emoção, não é um movimento estranho e alguém vai dizer isso é Deus movendo. O que é o mover de Deus, o estar em Deus, é você andar como João descreve aqui nos versículos 13, 14, 15 e 16. Outra coisa que vale a pena observar aqui. Amar a Deus e amar aos irmãos é uma característica
de um verdadeiro cristão. Versículos 17 até o versículo 21, João retoma a esse tema do perfeito amor. Você vai ver quantas vezes João vai e volta na questão do amor. Desta feita, João vai estar falando do amor, não da perfeição do amor de Deus em nós, mas agora João está tratando do nosso amor. No caso do nosso amor por Deus, que na verdade é um reflexo do amor que Deus tem por nós. Porque nós estamos em Deus e Ele está em nós e por essa forma nós amamos. Porque o que cremos, Ele desemboca no que fazemos. Isso é um fato. A teologia, ela promove a prática. Não adianta eu falar que creio em algo se eu não estou vivendo. Não adianta eu falar que acredito se eu não pratico. As nossas ações, elas são inevitavelmente espelho, reflexo do que cremos. Alguém pode falsear atitudes durante um tempo? Até pode. Mas mais cedo ou mais tarde, a verdade está evidenciada. Por quê? Porque mais cedo ou mais tarde, tudo chega às claras, aquilo que nós somos de verdade. Porque o que nós cremos, queira ou não, vai desembocar no que nós fazemos. A teologia, ela promove a prática. João traz aqui dos versículos 17 e 18, falando da nossa confiança em Deus. E a confiança em Deus, ela é a nossa âncora para que nós possamos permanecer firmes no dia do juízo. Olha o versículo 17 e 18. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. João aqui vai tratar um assunto bem interessante, a questão do juízo. Mas ele vai falando o seguinte, vale a pena observar. O amor de Deus que está em nós deve fluir por nosso intermédio. Essa união entre Deus em nós é quem vai aperfeiçoando o seu amor na nossa vida. O verdadeiro amor nos dá esta forma de viver e nos enche de confiança para o dia do juízo. O cristão que está em Deus, o cristão que verdadeiramente confia em Deus e caminha com Deus, ele não precisa temer o dia do juízo. Ele não precisa ter medo, ele pode entrar com confiança e é isso que João está dizendo aqui. A fé e a dúvida, elas não podem caminhar juntos, não é? Isso você sabe, e nós já falamos em alguns estudos anteriormente. Quem tem fé e tem confiança, elas precisam estar juntos, porque a fé e a dúvida não funcionam. E na mesma linha, o medo não tem nada a ver com o amor. Não tem como eu amar e ter medo. E é isso que a palavra de Deus nos diz. O cristão, ele ama e respeita a Deus, mas ele não tem medo de Deus. Romanos 8:15 fala isso. Por causa do seu amor a Deus, da comunhão com Ele, o cristão, ele não precisa ter medo no dia do julgamento. Eu sempre gosto de pensar nisso. Se você está em paz com Deus, se você verdadeiramente tem o Senhor como seu Salvador, se você já nasceu de novo, você não precisa viver com medo do dia do juízo, você não precisa ter medo, porque o que causava medo já foi resolvido. O Senhor Jesus, Ele já pagou o preço da nossa redenção. Agora, se você de fato não tem Cristo como seu Salvador, se você nunca tomou uma decisão real, verdadeira, sincera com Deus, se você vive a sua vida muitas vezes numa prática religiosa, mas sem uma experiência real com Deus, aí sim você precisa se preocupar com esse assunto. Mas para o cristão verdadeiro, ele não precisa temer o julgamento futuro, porque Cristo já foi julgado lá naquela cruz por nós. João 5:24 fala isso, Romanos 8:1 fala isso, que não existe mais nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Para o cristão, o julgamento não é um assunto futuro, mas é um assunto passado. O Senhor Jesus já resolveu isso. Nós não precisamos temer. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Então eu não preciso temer o presente, pois o perfeito amor lança fora todo medo. Eu não preciso temer o passado, pois Ele já foi condenado lá na cruz por nós. E então eu posso viver com aquela expectativa de um futuro glorioso com Deus, sem medo.
Essa é a síntese do que João está dizendo aqui. E o próprio apóstolo Paulo fala, não é? Eu não preciso temer a vida nem a morte. Está lá em Romanos 8, 35, 37 e 39. O nosso amor para com Deus, ele nos mantém em comunhão com Deus. E isso é uma forma de demonstrar amor para com os outros também. Na verdade, o nosso amor a Deus e ao próximo é uma resposta, é um reflexo do amor que Deus tem por nós. No versículo 19 ele diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor de Deus pelo homem, o amor de Deus pelo homem não é uma reação ao nosso amor. Deus não ama você porque você ama Ele. Você ama a Deus porque Ele te ama. Você pode amar a Deus porque Ele te amou primeiro. Deus não nos ama porque nós amamos a Ele. Nada que nós façamos aqui vai fazer com que Deus nos ame mais ou ame menos. Deus ama, por quê? Porque Deus é a fonte do amor. Deus é amor. Mas quando a gente fala que Deus é amor, eu gosto sempre de abrir um parênteses e esclarecer algo. Deus é amor, mas isso não significa que o amor é Deus, ok? Deus é a essência do amor. Deus é essencialmente amoroso no seu caráter, nas suas palavras, nas suas obras. E quando nós somos alcançados pelo amor de Deus, nós temos condições então de amar. E como eu mostro que verdadeiramente amo, que eu tenho esse amor de Deus? João traz no versículo 20, que o nosso amor a Deus, ele precisa ser provado pelo nosso amor para o nosso irmão. Olha o verso 20. Se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem vê, a quem não vê. É impossível amar ao Deus invisível sem amar o irmão que você está vendo. Não há amor de forma horizontal aqui sem o amor vertical. É algo realmente um refletindo o outro. Se eu me dou bem aqui, eu estou dando bem com Deus. Se eu não me dou bem aqui, se eu não amo aqui, no meu horizontal, eu não amo no vertical. Isso é reflexo, não é? Eu já vi muitas pessoas dizendo, eu não gosto de ninguém, eu não gosto dos irmãos, e é porque isso, porque aquilo, mas com Deus eu estou bem. Não tem jeito, não é? É impossível você amar um Deus que você não está vendo e não amar aqueles que você vê. E é isso que João está dizendo. O nosso amor endereçado ao céu, ele é demonstrado aqui na terra. Nosso amor a Deus é uma mentira se ele não puder ser demonstrado para o nosso irmão. Nós provamos o nosso amor a Deus a quem não vemos quando amamos os nossos irmãos a quem vemos. E para terminar aqui, o nosso amor a Deus e aos irmãos não pode ser desconectado. Versículo 21 ele diz, ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus ama também o seu irmão. O mandamento do amor provém do próprio Deus. O amor a Deus e ao irmão é o único mandamento. E sabe, meus amados irmãos, esse mandamento não pode ser desdobrado, esse mandamento não pode ser dividido. Amar a Deus e amar aos irmãos. É impossível deixar de amar o irmão e continuar amando a Deus. Que o Senhor possa nos ajudar a vivermos dessa forma, testificando que somos verdadeiros cristãos e vivendo assim para a honra e a glória do nome dele. Deus te abençoe. Espero você no nosso próximo encontro aqui. Se não é inscrito no canal, aproveite agora, no finalzinho desse vídeo. Assistiu até aqui e ainda não é inscrito? Não, se inscreva. Deixe seu joinha aqui, faça seu comentário, é muito bom. Deus te abençoe. Fiquei na paz do Senhor.